ela chegou, olhou assim com aquela cara de snob pra onde eu tava atendendo, olhou assim. E aí ela falou, é aqui. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Letícia e vocês já me conhecem. Quem não assistiu o vídeo de introdução desse canal, voltem um vídeo, tá bom? Que esse é o segundo vídeo da nova reformulação do canal. Então já tem alguns aqui. A gente tem um quadro que é o quadro meu e do meu marido de testar comidas. E esse quadro tá na playlist que vai estar aqui no canal. Mas agora eu vim falar de um assunto um pouco sério, que eu quis deixar esse como o primeiro vídeo, com exceção da abertura, o primeiro vídeo do canal, porque foi uma coisa que foi muito chata que aconteceu e que me marcou muito, e eu queria tirar esse conceito das pessoas de que quem mora fora do Brasil tá milionário, tá arrasando e não tem problema, e a vida é fácil, nasceu em berço de ouro. Então, eu quero compartilhar uma experiência com vocês que eu tive, que não foi uma experiência nada legal. Algumas pessoas que estavam perto de mim, assim, que convivem perto de mim, no caso minhas clientes, elas sabem mais ou menos o que aconteceu, mas eu vou explicar aqui com mais detalhes. Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia, eu sou nail designer. O que é uma nail designer? É uma pessoa que faz alongamento de unhas, faz blindagem, que é uma proteção de gel em cima da unha, enfim, vou adiantar o assunto. E é isso, e eu também sou manicure. A manicure faz mão e pé normal, o tradicional, né? Então eu trabalho cerca de 8, 9, às vezes 11 horas por dia. Tudo isso? Trabalhava, né, lá em Dublin, na Irlanda. E, enfim, esse não é o ponto, mas eu tinha que dar essa introdução para vocês entenderem o que vai se passar. Eu passei um momento de humilhação por uma brasileira que também mora em Dublin. Eu atendo muitas pessoas, atualmente eu tenho 157 clientes ativas, então são clientes ativas, aquelas clientes que sempre voltam, que pelo menos uma vez no mês estão fazendo a unha comigo. Então, eu tinha uma cartela muito grande de clientes, e quem me conhece sabe que eu sou muito querida com as minhas clientes. Oi amiga, tudo bem? Como você tá? Quer tomar um café? Sempre fui muito receptiva, sempre fui muito educada, sempre fui muito profissional, e mesmo nos dias que eu não estava bem, eu tentava ser o mais profissional possível. E aí, nesse dia, uma cliente marcou comigo de fazer blindagem na unha, que leva em torno de 2 horas e meia para se fazer. Ela queria fazer um desenho à mão, então não era um adesivo de unha colada, era um desenho feito à mão no pincel, que é uma coisa que demora um pouco mais de tempo. E ela queria também fazer o pé dela. Eu tenho uma cartela que se diz lá é boa, que lá tá falando quanto tempo demora cada procedimento, e eu gosto de sempre avisar as clientes, olha, você vai ficar em torno de 2, 3, 4, 5 horas comigo, porque a cliente consegue se organizar na rotina, e eu também, né? A cliente não chega tipo, nossa, cheguei a ficar 1 hora aqui, vou ficar tipo 2. Então é bom pra organização de todo mundo. Então essa cliente entrou em contato comigo, cliente X, que eu não posso falar o nome dela aqui, ela entrou em contato comigo e ela quis marcar a blindagem e um pé. Aí eu falei pra ela, você já tem alguma coisa na sua unha ou você não tem nada? Ela falou que já tinha uma blindagem, então eu teria que remover pra refazer. Por que eu tô falando tudo isso? Porque vai fazer sentido no final, tá bom? Então o que aconteceu? Ela marcou comigo, eu deixei ela como minha última cliente, então ela veio 7 horas da noite. E ela ia ficar comigo durante umas 3 horas e meia a 4 horas. Eu dei esse intervalo pra ela, então 7, 8, 9, 10, 11 horas. Até no máximo 11 horas ela ia sair de casa. E tava tudo certo, ela parecia ser muito educada, perguntou se eu tava bem, perguntou como que funcionava, como que era o pagamento. Uma cliente educada, não foi uma cliente que chegou do nada assim e falou, ai, quer fazer um e pronto, final. Não, foi educada, deu bom dia e tudo mais.
Até aí, ok. Agora vamos pra história. O que aconteceu? Eu morava, né, que agora eu tô morando na Itália, mas lá em Dublin eu morava num flat. O que é um flat? Vai ter a foto aqui de um flat. Flat é um micro apartamento, é um apartamento muito pequeno. Se eu tiver alguma foto dele aqui, eu vou falar pro editor colocar foto aqui dele. Eu morava no mesmo quadrado, eu tinha um banheiro, aí na frente era minha cozinha, no meio eu botei uma cortina que dividia era o meu espaço de manicure e do lado já tinha cama, então eu não tinha um quarto separado. Só que isso é muito comum em Dublin. A maior parte das pessoas que não querem dividir casa com outros estudantes, eles dividem casa, eles moram em flat. E todos os meus clientes sabiam que eu atendia dentro de casa e é o que eu gosto de fazer. Eu não gosto de trabalhar em salão, eu gosto de atender dentro de casa. E aí, o que aconteceu? Ela chegou no prédio, abri a porta pra ela e falei: oi, tudo bem? Como é que você tá, fulano e tal? Não sei o que. Ela, ai, tudo com você. Até aí foi ok, primeira parte. Aí ela foi e começou a subir as escadas, começou a ver que tinha muitas portas naquele prédio. E falou: nossa, tem muito prédio aí, tem muito flat aqui, né? Aí eu falei: ah, tem sim. Aí ela já jogou a primeira, falou assim: eu tenho certeza que aqui era um hotel e eles enfiaram um fogãozinho e aí chamaram de casa isso daqui. Já começou falando mal de onde eu morava sem nem me conhecer, ela mal sabia o meu nome. E eu já me senti meio com o pé atrás, porque você não chega na casa de uma pessoa e fala assim: nossa, que casa pequena, nossa, isso aqui era um hotel e dividiram para virar uma casa, um monte de flat. Ai, que lugar pequeno. Você não chega, nem quem tem intimidade com você não chega falando desse jeito. Enfim. Aí ela chegou, olhou assim com aquela cara de snob pra onde eu tava atendendo, olhou assim. E aí ela falou: ah, é aqui? Eu falei: é aqui, pode se sentar no sofá, por gentileza. Que eu atendia sentado na cadeira, tinha mesa, tinha um sofá, muito confortável, aliás, e a pessoa sentava no sofá. Aí ela perguntou pra mim o seguinte: você vai começar pelo pé ou você vai começar pela mão? Aí eu falei: você tem preferência? E ela falou que não tinha. Eu falei: então eu vou começar pela mão, que é o que mais demora. Fui fazer a mão dela. Ela queria o desenho de um ursinho. Em cima do ursinho tinha os penduricalinhos, como se fosse aquele negocinho que fica girando em cima do quartinho do bercinho do neném, sabe? E aí eu falei pra ela: olha, eu não sou muito boa com desenho, não, mas eu vou dar o meu melhor. E cara, eu não tirei foto daquela unha, mas aquela unha ficou perfeita e eu não tirei foto porque eu fiquei muito, muito irritada na hora e eu não quis tirar, não queria uma lembrança disso, mas aquela unha ficou perfeita. E aí eu comecei a fazer, aí no meio ela já começou falando assim: então, eu tenho as coisas de manicure, eu só não quis fazer porque eu tava com preguiça. Aí eu falei: nossa, legal, né, a cliente saber, né, como é que faz uma blindagem e tal. Blindagem a gente tem que botar gel, tem que botar na cabine, então tem que lixar, é um processo bem demorado. E eu falei: nossa, legal e tal, não sei o que lá, toda empolgada, tentando puxar assunto. E aí ela foi e falou assim: ah, você não vai lixar aqui não? Você não vai fazer isso aqui não? Aí eu fui educadamente, respirei e falei: ainda não tá nesse passo, mas daqui a pouco eu vou lixar. Aí eu lixei e cada dedo que eu lixava dela, ela pegava o dedo e olhava tipo: deixa eu ver se tá reto. Ela olhava assim, ela olhava contra a luz, assim. Enfim, eu já tava super irritada nessa hora, mas eu já tava no meio do caminho e não tinha nada que eu pudesse fazer. Aí vamos pra parte do desenho. Ela quis um desenho de um ursinho que era tipo mais ou menos esse desenho aqui e duas orelhinhas. Então não era um redondinho e um corpinho, ele era tipo um... não sei o que é isso, mas era isso. E eu fui fazendo e eu fui falando pra ela: tá bom esse tamanho? Ela: tá bom. Aí eu botava dentro da cabine pra secar. Quando põe dentro da cabine pra secar e tira, não tem como mais arrumar. Só eu teria que lixar tudo e começar de novo. E isso não é uma possibilidade, porque eu fiz o negócio e a pessoa gostou. Então, ok. Aí tudo que eu falava, perguntava, ela falava que tava bom. Tá. Aí passou um tempo, ela falou assim: ai, eu acho que ficou muito grande esse ursinho, não tem como arrumar? Aí eu falei: olha, eu perguntei pra você muitas vezes antes de colocar na cabine se você realmente queria
desse tamanho, estava bom desse jeito, e você falou que tava. Então, infelizmente, não tem como eu arrumar, porque senão a gente vai ultrapassar o tempo que a gente tem. E até aí ela ficou toda emburrada e ok. Aí começou a papagaiada. Ai, porque eu sou veterinária, porque eu sou médica, porque eu tinha uma clínica. Por que você tinha uma clínica médica no Brasil? Você ganhava tão bem, tá jogando na cara das pessoas. Por que você veio pra Europa, então, sei lá, trabalhar em qualquer tipo de serviço? Por que você não ficou na sua clínica, entende? E ela começou a falar e falar, ai, mas você quer ser pra sempre manicure, desse jeito, não sei o que. E eu não tava entendendo, tipo, eu não tinha feito nenhum mal pra ela, por que ela tava falando esse tipo de coisa dentro da minha casa? Só que assim, quem me conhece sabe que eu não ia levantar e mandar ela sair da porta da minha casa. Muita gente teria feito isso, mas eu não ia fazer. Eu ia terminar meu trabalho, eu ia receber meu dinheiro e nunca mais ia atender ela. Mas eu precisava continuar. E aí, tudo que eu fazia tava ruim pra ela. Tudo que eu fazia. Se eu lixava aqui, tava ruim. Se eu não lixava, tava ruim. E nós que trabalhamos com unha, a gente segue um padrão. Quadrado é quadrado, redondo é redondo. E aí a gente vai perguntando pra cliente o que a cliente gosta, o que a cliente quer mudar. E aí ela falava que queria mudar uma coisa, eu mudava e depois ela queria voltar atrás, só que eram passo a passos que não tem como voltar atrás. Porque já foi feito, aquilo não tem como voltar, não tem como refazer. E aí, no meio de todo esse processo, ela ficava me alfinetando, falando, ai, porque você é só manicure, você não tá pensando em fazer uma faculdade, ai, porque eu isso, eu aquilo, aquela pessoa que se enche, falando eu, enfim. Aí ela recebeu uma ligação de uma amiga dela, falando, só que era aquele tipo de telefone que mesmo que não tá no Viva Voz, você acaba escutando, porque o som tá muito alto. E aí, infelizmente, eu não consegui não escutar, certo? E aí a amiga dela falou assim, você tá fazendo unha? Ela falou, ai, tô aqui ainda, infelizmente, amiga, ai, que saco. E eu só olhei pra ela e tipo assim, não tava nem na metade do nosso procedimento. Ainda faltava grande parte. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou dar uma acelerada porque ela deve estar incomodada. E mesmo ela tendo me feito mal, desde que entrou pela porta do meu prédio, desde que subiu as escadas, eu ainda tava assim, não vou fazer. Ela se sentiu incomodada, então eu vou agilizar o processo. Comecei a fazer mais rápido, porque tem um jeito de fazer, o jeito bom e tranquilo, e tem um jeito bom e rápido, né? Mas eu queria entregar um bom trabalho. E aí ela... eu tô aqui ainda, não sei o que. Aí a mãe dela falou, vamos comer uma pizza, não sei o que hora você vai sair daí? Aí ela perguntou pra mim, falou, que hora que a gente vai sair daqui, que hora que vai terminar? Aí eu dei uma média mais ou menos pra ela, tudo isso? E tipo assim, ela falando com a amiga dela e falando na minha cara, tipo, mas eu tinha avisado ela o tanto que ia demorar o procedimento. Ela que não leu, porque ela não quis, eu mandei no WhatsApp. E aí ela começou a me alfinetar, falando, você isso, você não tá lixando isso. Quando eu faço a minha blindagem, eu faço isso. Gente, se você sabe fazer uma coisa, não procura um profissional pra fazer, entendeu? Se ela sabia fazer a unha dela, por que ela tava fazendo a unha comigo? Até aí tudo bem. Aí ela ficava me alfinetando. Aí tá. Ela começou a falar dos relacionamentos dela. Porque eu namorei um italiano. Porque eu saí com um espanhol. E ela falando coisas obscenas, tá? Que eu não vou falar aqui porque eu tenho princípios. Então, falando de tamanhos de coisas de pessoas que eu nem tinha perguntado e eu não estava nem aí e ninguém tinha perguntado. E aí, eu quero recapitular uma coisa. Quando ela entrou pela porta de casa, ela viu o Daniel, que é o meu marido. E ela deu um oi pro Daniel. Eu falei, esse é meu marido, assim como eu apresento meu marido para todas as minhas clientes, porque é falta de educação você não apresentar a pessoa que tá perto de você para uma pessoa que é visitante da sua casa, certo? E aí ela falou assim, seu marido gosta de jogar videogame, né, e tal, porque ele tava jogando videogame atrás, claro que com fone, então ela não tava escutando nada, mas ela tinha visto que ele tava jogando. E aí ela falou assim, você deveria... aí ela falou assim, você tem cidadania? Eu falei, eu tô esperando pra poder ir pra Itália, pra poder fazer minha cidadania. Ela, eu tenho cidadania. Aí eu fiquei tipo, legal, parça, legal. Aí tá. Aí ela falou assim, você deveria casar com um europeu. Gente, olha que falta de respeito. A pessoa entra na minha casa, ela cumprimenta o meu marido, ela sabe que é meu marido, eu apresentei meu marido pra ela, e a pessoa vem falar que eu...
ai, você é bonita, você deveria casar com o europeu. Eu vou casar com o europeu pra roubar a cidadania dele? Que quando um brasileiro casa com um europeu, você tem direito à cidadania da pessoa, então você fica livre para morar na Europa. Por que raios eu ia desfazer o meu casamento, que é um amor verdadeiro, para casar com um cara que eu nem gosto porque eu quero a cidadania dele, sabe? Não tem coisa mais fútil, sabe? Por que isso? E aí, eu, para não deixar o clima mais chato ainda, eu fui e dei uma risadinha assim, falei, ah não, tô muito bem casada e tal, não preciso e tal, não sei o que, já vou tirar a cidadania daqui a pouco, inclusive estou aqui pra isso. E aí tá, passou e tal, e ela falando de homem, de homem, de homem, não parava de falar de homem, e eu, gente do céu, eu comecei a tentar mudar de assunto pra falar de outras coisas com ela e tal, não sei o que, e ela só me alfinetando, falando por que eu sou manicure, por que eu não procuro outra profissão e tudo mais. E assim, olha, não tô querendo falar nada não, mas eu tenho certeza que eu ganhava mais do que ela. Então, assim, esse povo tem uma mania muito grande de ficar julgando a profissão das pessoas. Ai, você limpa banheiro, então você é um inútil. Ai, você é atendente de não sei quem, então se você não tem uma faculdade, você não tem futuro. Gente, que século que vocês vivem, cara. Enfim, eu apaguei da minha memória muitas coisas que ela falou, mas foram muitas coisas mesmo, muitas alfinetadas, e foi um dia muito complicado, foi muito triste. Eu já tinha trabalhado o dia inteiro, já era 7 horas da noite e eu tava super cansada, eu trabalho sentada, então já tava com dor nas costas, tava lá fazendo. Até aí, tá, foi muito ruim, eu me senti humilhada por ela em vários assuntos e me senti constrangida dela estar falando de órgãos de pessoas dentro da minha casa, coisa que eu nem perguntei, e ficar humilhando a minha profissão por eu ser manicure, enfim. E até aí, ok. Aí eu fui, tirei a mesa, fui fazer o pé dela. Meu Deus, gente, se vocês forem fazer o pé, por favor, vão tomar do banho, pelo amor de Deus. Olha, não é fácil as coisas que a gente pega. O pé dela já não tava um pé muito fácil, porque não tava muito agradável, mas enfim, esse não é o ponto. Existem 2 tipos de esmaltação, uma que seca na hora, que é o shellac, que é a esmaltação em gel, e tem uma que é o esmalte normal, que todo mundo conhece, que demora pra secar. Se você vai fazer o pé, você leva um chinelo, certo? Só que Dublin é frio, então ou você sai de chinelo no frio, ou você faz a esmaltação que seca rápido, ou você não pinta o pé e bota o sapato. Ela foi de sapatilha. E aí eu terminei o pé dela, fiz francesinha no pé dela e ela não parava de mexer aquele pé. Nossa, foi muito tenso. Colei até um adesivo de florzinha no dedo do pé dela. E aí ela olhou pra minha cara, botou a mão assim no queixo e falou assim: tá, e agora como é que eu ponho a minha sapatilha? Porque o esmalte tava molhado, né? Aí eu olhei pra cara dela, falei assim: como assim? Não entendi. Ela, ué, você quis fazer a mão primeiro? E aí, como que eu vou botar minha sapatilha agora? Aí eu fiquei tipo, a minha vontade era falar, o problema é seu, você não foi chinelo porque você não quis. Enfim, mas eu não falei isso, aí eu só expliquei, olha, você deixou eu escolher, eu escolhi a mão pra fazer primeiro e eu não sabia que você não tinha trago chinelo. Se você tivesse me falado, eu teria feito seu pé primeiro pra secar enquanto eu fazia a sua mão. E aí ela cruzou a perna e ficou lá. E, tipo assim, eu já tava super cansada, super exausta, eu me senti humilhada pelas coisas que ela falou, por ter falado mal da minha profissão, ter falado mal de mim, nem me conhecer, ela tá falando um monte de palavrão dentro da minha casa. Eu não estou julgando quem fala palavrão, mas você vai na casa de uma pessoa, para de falar palavrão. Gente, não é todo mundo que gosta de palavrão. Ela tava falando coisas obscenas dentro da minha casa. E ela não tava cheirando bebida nem droga, então com certeza ela era daquele jeito mesmo, não tava alcoolizada nem nada. E, gente, foi uma experiência muito ruim, eu me senti muito humilhada dentro da minha própria casa. E aí, de tanta raiva, eu peguei o meu chinelo e dei pra ela o meu chinelo e falei: Tó, pode levar meu chinelo, aí outro dia você traz. Ela, ai, tá, na próxima vez então que a gente for fazer a unha, aí eu trago. Aí eu fiquei tipo, nossa, não vai ter próxima vez. Enfim, isso foi um resumo do que aconteceu, mas
teve várias outras coisas que ela falou, que ela julgou, que ela apontou, que ela me fez mal. Eu me senti muito mal. Eu já passei por muita coisa sendo manicure na Irlanda. E assim, 99% dos meus clientes, 98% das minhas clientes são brasileiras. Eu tenho algumas espanholas, algumas portuguesas, algumas da Alemanha, uma da Alemanha, mas assim, no geral são brasileiras. Então assim, se você é brasileiro, pô, você tem que respeitar todo mundo, mas se você tá ali em um outro país com uma pessoa da mesma nacionalidade que você, o legal seria você apoiar, dar um suporte pra pessoa e não tratar a pessoa assim. Ela não me conhecia, eu não tenho um nome ruim na Irlanda, em Dublin. Quem me conhece só ouve coisas boas de mim. Não tem fofoca, não existe boato, não existe nada de ruim comigo. E mesmo se existisse, não seria justificativa pra ela me tratar assim. Eu não sei o que eu fiz pra ela me tratar desse jeito. Eu sei que eu me senti muito humilhada dentro da minha própria casa. E eu nunca tinha sido humilhada. Nunca. Em nenhuma profissão. Já passei vários perrengues em várias profissões, mas eu nunca tinha sido humilhada desse jeito. E aí, antes da gente descer, porque eu levo a minha cliente até a porta, eu não preciso descer com a minha cliente, eu tenho que descer para abrir para ela, mas para ela ir embora eu não preciso, só que eu faço questão de todas as minhas clientes, seja cliente nova, seja cliente que já veio 50 vezes fazendo comigo, eu faço questão de descer e abrir a porta para a pessoa, porque eu sou uma pessoa muito educada. E aí, antes assim, ela levantou, né? Me fez a transferência bancária e tal. Naquele momento eu tava tão brava que eu nem ia me preocupar se ela não me pagasse, porque foi complicado. Enfim, e aí ela olhou assim pro meu flat, deu uma olhada geral e falou assim: com certeza que pegaram uma casa, dividiram pra fazer um flatzinho. Gente, pelo amor de Deus. Enfim, foi uma situação muito difícil, foi uma situação humilhante. Eu não queria ter passado por isso. Eu sei que no fundo tem um porquê, existe uma experiência que eu teria que ter passado. Hoje em dia eu conto isso super leve, mas no dia eu chorei, no dia eu fiquei estressada, eu ri de nervoso, eu chorei de nervoso, eu fiquei estressada. Inclusive meu marido ficou muito estressado e pra ele ficar muito estressado é muito difícil. Quem conhece ele sabe que ele não fica estourado assim, ele leva as coisas numa boa e ele ficou muito, muito bravo, mas foi horrível e eu nunca mais atendi ela. Eu não sei se ela me procurou ou não, porque eu bloqueei ela e eu não quis nenhum contato com ela. Enfim, foi uma situação muito complicada. Mas eu fiz questão de cobrar cada centavo dela, porque normalmente quando uma cliente tem que retirar algum procedimento para fazer um outro, eu nem cobro, sabe? Eu deixo por conta da casa. E dela eu fiz questão de cobrar cada coisa. Eu cobrei pelo desenho, eu cobrei pela francesinha do pé, eu cobrei tudo, coisas que normalmente eu não cobro das minhas clientes, eu cobro só o procedimento em geral. Eu cobrei cada coisa dela e ficou um procedimento bem caro, mas é só pra pessoa aprender que tem que ter educação. Então eu queria compartilhar isso com vocês no intuito de falar que a gente não vive mil maravilhas na Europa. Não é porque a gente tá morando na Europa que a gente não sofre também com preconceito de questão de trabalho, de, enfim, racismo, xenofobia, todas essas coisas que vocês já sabem. Mas eu não tô entrando nesse assunto de preconceito, eu tô querendo dizer que eu passei por essa situação, me senti muito humilhada, fiquei muito mal. Teve muitas outras coisas que ela falou também que agora eu não me recordo tanto, mas esses foram os principais. E eu me senti muito mal, foi um momento muito complicado e eu queria compartilhar isso com vocês para vocês verem que no nosso dia a dia também tem coisas difíceis que acontecem, porque às vezes as pessoas mandam mensagem pra mim, tipo, ai, você tá arrasando aí na Europa. Ai, nossa, só gastando dinheiro, sei que. Gente, não manda mensagem assim pras pessoas, cara. Às vezes a gente tá passando um momento muito delicado, já é muito difícil estar longe da família. Hoje é dia 4/5. Eu não sei quando esse vídeo vai no ar, mas hoje, dia 4, faz exatamente 2 anos que a gente saiu do Brasil e não viu nossa família mais. Então, assim, exatamente hoje faz 2 anos que a gente tá longe, então já é um momento muito difícil. E aí vem uma pessoa da sua própria nacionalidade que não tem nem desculpa pra te tratar mal. E aquele dia foi muito complicado, eu chorei muito, fiquei muito mal. E no outro dia
7 horas da manhã eu tava lá sorrindo e atendendo outra cliente, como se nada tivesse acontecido. Hoje em dia só fica risada, né? Porque eu sei que aquela pessoa precisa de mais ajuda do que eu, então eu sei que ela que tem um vazio na vida dela, não eu, mas foi uma situação bem chata. E eu queria compartilhar isso com vocês, pra vocês verem que não é tudo mil maravilhas. E, enfim, é isso. Espero que vocês continuem nos acompanhando aqui no canal. Esse canal, relembrando, como eu falei no outro vídeo, não é mais o Try Food, mas a gente ainda vai ter este quadro de provando comidas diferentonas de diferentes países. Mas esse assunto eu queria ter falado com vocês, pra vocês verem um outro lado da vivência na Europa. E me sigam lá no Instagram, tá bom? Lá eu sempre coloco caixinhas de perguntas, sempre tô interagindo com vocês, mostro no dia a dia, mostro passeios, mostro comidas, mostro várias coisas legais. Então, é isso, curta, compartilha, manda pros amigos e se inscreva no canal, tá bom? Vai ter muitos vídeos aqui, quero colocar bastante vídeos durante a semana pra vocês e deixar vocês a par de tudo que tá acontecendo aqui. E tô muito feliz de ter compartilhado essa experiência com vocês e compartilhe com as pessoas para elas ficarem sabendo um pouco mais sobre o que a gente vive aqui fora, tá bom? Um beijo!